Olá, bem-vinda a mais um podcast Papo do Empresário pela Associação Comercial e hoje o papo está interessantíssimo, principalmente para quem vive do varejo. A gente trouxe aqui uma figura, o João, vou apresentar para vocês. Então, ele vai dar para a gente o norte de gestão, inovação, tudo que a gente precisa saber de curiosidade e como que vai ficar o mercado daqui em diante, que a gente está aí curioso, né? Tá receoso e preocupado. E também para quem não é do ramo, mas quer entender mais um pouquinho desse mercado e quem sabe investir aí no próximo ano. E tô com o William Francescon. Conta pra gente, William, como que tá? A expectativa é grande, eu acho que a gente tá com a missão na segunda temporada de sempre surpreender você de casa, você empresário, e de certa forma mudar o rumo do seu negócio. Que a gente sabe que é empreender solitário, às vezes você tá cheio de dúvidas ali sobre o que fazer. E quando a gente ouve pessoas que estão fazendo a diferença, que são gestores diferentes, a gente tem insights para o nosso negócio, muda o caminho e evita de errar tanto. Então essa é a nossa ideia com o Papo do Empresário. Queria agradecer nosso mantenedor, que é o Cicobi, o mantenedor do CJE, que tem apoiado o movimento de jovens empresários, convidar você para participar com a gente lá na associação também e saber que isso aqui é uma extensão do que acontece lá no bate-papo, no dia a dia, que a gente aprende todos os dias. Inclusive, falando do Cicobi, a gente precisa, todo mundo sabe que o mercado está cada dia mais complexo e a gente precisa de bons parceiros para fortalecer, tanto no associativismo e, né, que a gente tem aí, fazer parte E da esse é um associação ponto. Quando comercial. você não tem relacionamento com um banco, quando você precisa de dinheiro, você se lasca. Exato, e o Então é Cicobi está bom aí de ter parceria. bons parceiros para a hora que você precisar estar estruturado e não pegar crédito caro, não pegar coisas além do que o mercado está cobrando. Então, eu tive um contato com uma empresária hoje, quando ela precisou, não tinha uma parceria correta, acabou pagando caro demais por um dinheiro. É certo. E eu quero agradecer que hoje a gente tem um super convidado que topou, véspera já de Natal. O varejo tá uma loucura. E a gente conseguiu arrebatar o João, superintendente do Shopping Bosque dos IPs, um dos maiores aqui, importantíssimos na nossa região, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E hoje a gente vai tirar dele todos os segredos para a gente prosperar no próximo ano. Bem-vindo, João. Obrigado por ter aceito esse convite aí em cima da hora, assim, em cima da hora que eu digo, muito perto do Natal. Eu que agradeço, Angélica e William. É um prazer aqui estar batendo esse papo com vocês aqui, que eu acho que vai ser interessante. Acho que vai conseguir extrair alguma coisa aí que vai ajudar as pessoas que estão ouvindo. Muito bem. João, e começando assim, é uma curiosidade que a gente sempre vai no shopping como o espectador, né? Para ir no cinema, para comprar alguma coisa. E para você que é o gestor de tudo aquilo, quão grande ou quão desafiador é gerenciar um empreendimento dessa magnitude? Acho que o conceito de shopping, ele vem mudando muito, né? Aliás, o varejo como um todo, ele tem uma evolução bem rápida. E o shopping, ele tem uma responsabilidade grande de adaptação e cada vez está se reinventando mais para poder conseguir atender essa expectativa das pessoas que frequentam o shopping. Então, a gente fala muito de não só um centro de compras, mas lazer, entretenimento, realmente um espaço agradável, climatizado, limpo, para conseguir, né, superar essas expectativas das pessoas que estão frequentando o shopping. Segurança, né? Segurança, acho que é um ponto em grandes centros, né? Aqui em Campo Grande a gente tem uma sorte que Aqui ainda é ainda é tranquilo. muito seguro perto de Uhum. outras capitais do Brasil. Mas quando você fala em momento de compra em São Paulo, Rio de Janeiro, grandes centros no geral, Uhum. o shopping ele se destaca justamente por fornecer essa questão de segurança, né? A mais do que na rua. Mas eu acho que até aqui também, para mulher que anda sozinha, com criança e tudo mais, você tá ali, você tá exposto, né? Como fala? Tá fácil, uma presa fácil. Então, assim, para Uhum. você andar, descer do carro, eu acho que shopping traz pra gente muita segurança. Mesmo sendo Campo Grande uma capital tranquila, Sim, né? E tem aquela frase de empreender no parque e no game, né? E o shopping a gente não tem esse problema, né? Então a gente tem sim. estacionamento sempre, chega, estaciona. Se estiver chovendo, a gente escolhe um local mais perto ali. E a Uhum. gente tem uma flexibilidade que, infelizmente, negócio de rua não tem, né? Então você tem a segurança, você tem estacionamento e esse ponto de diferencial, né? Você falou da segurança. Fortaleza, até os negócios estão indo para shoppings hoje em dia, né? Pensando no alto padrão. Poxa, o meu público. E eu tenho amigo que mora em Fortaleza que eles só andam de carro blindado. Daí, para ele ir para um restaurante, ou ele tem que estacionar no estacionamento do restaurante, sair da frente,
ou ele não vai. Uhum. Ou ele vai pro shopping que tem Parar na rua, nem estacionamento, pensar. parar na rua nem pensar. Inclusive, nós temos, né, um equipamento que faz parte do grupo, que fica lá em Fortaleza. E ele se beneficia muito disso, porque ele oferece todo esse conforto e toda a segurança necessária, né, para poder a pessoa conseguir ir até um restaurante, conseguir ir até um cinema, um dia de lazer ou de compra. O nosso shopping lá é o Iguatemi Fortaleza, lá inclusive, que é Legal. o principal shopping do grupo. E até a gente brinca, né? Que é uma cidade que circula lá todo dia, são 70 mil pessoas por dia de fluxo. Caramba. E eu acho que é muito por isso, porque ele tá numa cidade que tem um índice de criminalidade um pouco mais alto, que acaba fazendo com que as pessoas optem por ir até o shopping porque é mais seguro, né? Hoje o grupo são quais os shoppings, o grupo de vocês? O grupo JCC, né, que é Jereissati Centros Comerciais, ele tem o primeiro shopping, que é o Iguatemi Fortaleza, tem 43 anos de idade. Caramba. Lá é o primeiro, então. Lá é o primeiro shopping. O irmão do Tasso Jereissati, né, que é o nosso empreendedor, é o Carlos Jereissati, que ele é dono da rede Iguatemi São Paulo, né, que é São Paulo, Brasília, Porto Alegre, que já está espalhado já em mais lugares. Mas o Tasso, ele acabou optando por seguir um caminho, fortalecendo um pouco mais uma outra empresa que ele tinha, que é a Solar, né, de distribuidora da Coca-Cola do Nordeste, do Norte e do Mato Grosso, né? A Legal. nossa FENSA daqui de Campo Grande Entendi. é a Solar, lá na região Norte, Nordeste e no Mato Grosso. E aí ele demorou um pouco para construir outros shoppings. O Bosque do Espesso foi o segundo shopping que ele fez, né, que nasceu em 2013, e 2015 tem lá em Belém. Então são 3 shoppings hoje no grupo. Temos área, terrenos espalhados em alguns estados do Brasil, que tem a possibilidade, talvez, de esperar um momento interessante para poder pensar nessa expansão. Então, hoje no grupo são 3 shoppings. Que legal. Interessante. Qual que é a diferença? Porque Campo Grande é uma realidade muito diferente em várias capitais do Brasil, né? Apesar de que ela tem mudado e agora a projeção é para que a gente desenvolva, até pela rota e tudo mais, que a gente vai crescer. Qual que é o desafio que vocês estão prevendo para o shopping, né? Levando em consideração como está e como que vai se tornar do dia a dia assim do shopping lá. Boa pergunta. Acho que Campo Grande, assim como o Brasil inteiro, na verdade, são várias culturas diferentes. Se você for falar de shopping em Santa Catarina, é diferente de Curitiba, é diferente de São Paulo, que é diferente do Nordeste. Então, a gente tem nossa particularidade com relação a shopping. Ficamos muito tempo só com shopping Campo Grande, né, na cidade, e a cidade tem potencial para mais, tem potencial para mais centros de compras. E o momento de Campo Grande agora é extremamente positivo. Até você falou no começo, desafio do varejo. Eu acho que é muito positivo o momento do varejo agora. O Mas momento tem que para saber se shopping, na colocar, verdade. né? Eu vou fazer uma vírgula. O momento para shopping. Aham. Porque isso, o mundo inteiro, Estados Unidos já está fazendo. O Brasil até começou antes, né? Porque o Brasil, ele tem já incluído no mix de shopping operações de serviço, gastronomia mais qualificada, operações de educação. Então, já vem fugindo um pouco da regra do que é o conceito de shopping mundo afora. E agora, na verdade, está adaptando, né? Que nos Estados Unidos já está fazendo já esse mesmo modelo de shopping, que é justamente para se preparar para o que está vindo por aí. Então, o shopping, para ele estar preparado para esse momento de crescimento que a gente está, ele tem que ser realmente um ecossistema, né? Ele não pode pensar só no varejo. Ele tem que realmente pensar na gastronomia, ele tem que pensar em saúde, ele tem que Lazer. linkar a segurança que ele já fornece, da fama que ele tem já de oferecer segurança, em ser essa facilidade do dia a dia das pessoas, né? Então, as pessoas vão lá, seguro, com estacionamento, e conseguem fazer vários tipos de serviços, ter um momento de lazer numa gastronomia, ter um momento de lazer num cinema. Então, acho que o shopping, para se preparar para esse momento, né, e não só em Campo Grande, como no Brasil inteiro, está abrindo mais o leque de mix, de possibilidades que tem aí de segmentos. Até teve uma franquia, eu não lembro agora se era de educação ou de clínica, que alguns amigos meus estavam querendo investir e uma das regras da franquia é que tivesse que ser aberto em shopping. Então eles começaram a ver que a franquia poderia ser de serviço, educação, fazer em shopping,
por questão de segurança, por questão de fluxo, mas era uma tendência deles. A nossa estratégia é fazer pontos de vendas em shopping. É isso que Uhum. você tem observado, essa tendência, né? Sim, é uma tendência. Porque o shopping, ele acaba sendo um facilitador, né? Se você for pensar, vou colocar uma clínica dentro de um shopping, que já acontece, né, em vários lugares do Brasil. Aqui em Campo Grande nós temos também já, o Shopping Campo Grande tem uma clínica dentro do shopping. Por quê? A pessoa consegue ir na clínica, se ela vai em jejum, ela tem opções de gastronomia para ela comer depois. Ela tem a segurança, tem o estacionamento, que hoje é talvez, a gente já está no momento complicado, mas a cidade crescendo na velocidade que está, ela vai se tornar talvez um problema um pouco mais grave daqui a pouco. Então, você tem uma facilidade de você estacionar, ir até a sua consulta médica, se Academia. alimentar, ir até a academia. Então, tudo vai se conectando e o shopping, ele é um ambiente que precisa se preparar para poder fazer essa conexão funcionar de uma forma agradável, né? Bacana. É, Então, você está falando para mim que vai aumentar o ecossistema, nesse intuito, né? Perfeito. Beleza. E a questão do que a gente até estava conversando anteriormente era sobre a parte do mercado de luxo, a diferença. A gente que é do varejo está muito atento a isso. O que é o baixo, o médio, o alto, ticket, né? Como que está esse público, a demanda para shopping, foco. A gente tem em Campo Grande perfil de shopping que tem um padrão de ticket, o outro. Como que vocês colocam isso todo nesse ecossistema? Mistura ou já define? A gente comentou ali um pouco antes, mas de fato, o mercado de luxo, ele protege porque as pessoas que têm um potencial econômico mais alto, elas acabam consumindo, não sofrendo menos talvez com o impacto do mercado econômico nacional. Então, é uma forma de proteção. Só que você posicionar para o mercado de luxo vai muito além de você precificar uma loja, colocar uma loja com um preço um pouco mais alto. Ele vai além, ele vai no serviço que você está prestando. Então, quando você olha assim, vou posicionar para proteger o meu equipamento, você tem que olhar limpeza, ambiente, segurança, tem que estar tudo impecável para você conseguir se proteger e atender esse público. Não adianta só pensar na precificação. Isso falando no modo do varejo mesmo, assim, vou posicionar minha marca para poder se protegê-la, né, de um possível problema econômico. Então, você começa a ter que pensar além, né, de vários fatores ali que influenciam essa questão do mercado de luxo como um todo. Mas, de fato, a gente, inclusive, são momentos diferentes dos 3 shoppings. Lá em Fortaleza, no Iguatemi Fortaleza, inclusive, fizemos uma mudança interessante de movimentar algumas lojas, segmentar um shopping. Fora do eixo São Paulo, Rio, Brasília, é muito difícil você ter um shopping só para luxo, porque não tem público para isso. Então você faz, acho que um exemplo interessante é o Flamboyant em Goiânia, Legal. que ele fez uma segmentação interessante. Tem operações de varejo tradicional, tem uma área, uma alameda de restaurantes qualificada e tem uma região de luxo, onde você vê marcas internacionais, Louis Vuitton, Gucci. Então ele fez dentro de um shopping como se fosse, a gente brinca assim, que é a classe Setores? econômica, a classe executiva e a primeira classe. Mas aí, tipo, setoriza. Setoriza o shopping, exatamente. Foi isso que a gente está fazendo. Isso, na verdade, que a gente já começou a fazer no Iguatemi lá em Fortaleza. A gente já começou a movimentar algumas lojas e direcionar outras lojas mais qualificadas para aquela região, para que de alguma forma Entendi. fique selecionado, né? Porque o público mais qualificado, ele busca também uma exclusividade, né? Ele não, talvez não queira um shopping com muito fluxo, ele quer realmente ter a sensação confortável de estar indo consumir naquela região. Então, esse shopping fora do eixo Rio e São Paulo, o melhor caminho para se proteger, investir no mercado de luxo, é justamente essa segmentação. Vou te fazer pergunta capciosa Mas agora. eu gostei dessa linha, João, porque assim, às vezes a pessoa fala, não, ou eu sou só luxo, ou eu sou só tal coisa. Mas como o shopping é grande, Uhum.
se você tiver realmente essa gestão de design, você consegue fazer essa arquitetura mesmo. E eu fiquei pensando, cara, é verdade. Eu fui agora no Flamboyant faz uns 2 meses. Exatamente isso. Se você entra pelos restaurantes, você já sai ali nas Louis Vuitton, Cartier, E a onde própria vende o Rolex. arquitetura, ela já Você vai fica ali tudo dando... mais elegante. Daí você desce no andar, você vê uma tipo, Casas Bahia, Renner e tal. Aham. Praça de alimentação divide Praça bem. de De um alimentação. lado é uma coisa, do outro lado, embaixo, é um mais democrático. E o que você falou, a praça de alimentação faz essa união de tudo, né? Porque comida junta, mas é claro que tem uns restaurantes ícones ali fora. Eu falei, nossa, faz tanto sentido. E é claro que nem todo negócio você consegue adaptar essa gestão, né? Tipo, algumas linhas você não consegue ter numa loja. Às vezes você consegue ter vários padrões assim na loja, mas na arquitetura você não consegue. Mas o shopping te possibilita fazer No isso. posicionamento do varejo, é interessante você ter na hora de você atrair o público, né? Porque se você atrai um médio, dificilmente você vai atrair um de luxo. Se você atrai de luxo, você espanta o do médio. Então tem que ter um posicionamento É ali. interessante sua colocação, mas tem um outro estudo que fala que o médio e o baixo, ele também se encanta com o alto. Então, às vezes, você preparar para receber o potencial econômico mais alto, o médio e o baixo também vão ficar agradável. Tinha uma questão de meio que distanciar um pouco as pessoas que não tem o poder econômico tão alto, fala, não, aquele shopping lá ou aquela região lá, eu não... automaticamente a pessoa vai circular uma vez, vai ver, poxa, Gucci, Louis Vuitton, vai olhar o valor da Isso aqui não é vitrine e pra vai falar, mim. não, isso aqui não é Aham, para mim. aham. Só que ele se beneficia de alguma forma, desculpa, Tudo bem. ele se beneficia de alguma forma com a qualidade do serviço que o Aham. equipamento está, porque ele precisa melhorar a qualidade do serviço para atender uma Gucci, uma Louis Vuitton. Que legal. Mas eu gostei dessa ideia de conseguir segmentar tudo isso. E às vezes o empresário pode pensar nisso, no meu negócio, como eu consigo atender diferentes públicos no meu mesmo produto. Às vezes, eu posso ter aqui a loja de experiência A, mas eu posso ter uma linha de e-commerce com preço um pouquinho melhor e conseguir fazer mais fontes de renda. E é legal que às vezes até um lojista que tem uma marca premium coloca numa parte do shopping essa parte premium e tem outro negócio lá com padrão mais baixo, porque geralmente o empresário não tem uma marca só, né? Tem os Sim. lojistas, são franquias, eles têm várias redes. Tem muito lojista, né? Mas o Tem de luxo bastante. está muito na experiência também, nem tanto somente o produto, né? A experiência que você vai trazer ali, o atendimento personalizado, é isso que vai direcionar o luxo. Até a arquitetura, né? Não sei, eu não fui nesse shopping, estou curiosíssima para ir, no de Goiânia, que vocês estão falando. Mas eu vejo muito, imagino muito, igual a gente vê Disney, né? O jeito Disney de encantar o cliente. Que você vai andando, você vai sentindo com aroma, né, A paisagismo, Disney separa os o mundos lá, né? piso. Então, assim, toda a textura do local, você já vai sentindo o que que é a experiência, o que que é o padrão de público e aonde que cada coisa se encaixa. Às vezes o cara nem precisa ver o preço do negócio, ele já sabe onde que ele tá, se ele tá no lugar onde Casas Bahia ou se ele tá, né? E assim, João, nessa linha de espaços, cada espaço com objetivo. Hoje eu quero abrir uma loja no shopping. Como pensar assim? Porque eu imagino que você, que é gestor, você já sabe, esse espaço aqui é para determinada loja, esse espaço é para determinada loja. Como que vocês fazem essa configuração assim de espaço para saber qual segmento em cada local? Vou aproveitar e enganchar já uma pergunta nessa daí, que é um complemento, e é bem capciosa, eu falo, porque eu sou do varejo, eu cutuco. Qual que é, nesse sentido que ele vai explicar essa pergunta de que, como, qual que é a vantagem, né, de ter, o porquê você vai escolher cada loja em cada local, qual é a vantagem pro varejista ter a loja ali no shopping, né? Eu tenho certeza que muitos varejistas vão estar olhando, eu, Angélica, estou, né? Tipo, tá, mas e aí? O que que eu ganho com isso, entendeu? Porque Bacana. é um investimento. Primeiro, William, eu tive uma oportunidade interessante, desafiadora, de trabalhar num shopping antes da inauguração. Na verdade, 2, ao mesmo tempo. Então, você trabalhar na implantação de um shopping é bacana porque você tem uma página em branco, né? Claro que você tem pela arquitetura do equipamento. Aqui está sendo feito a infra para ser uma praça de alimentação, aqui vai ser um cinema, e aí o resto, a questão do mix, da distribuição do mix, a gente distribui da forma mais estratégica. Tudo é pensado
para conversar. Não adianta, acho que o Flamboyant é interessante, ele conseguiu fazer isso depois que já estava aberto, ele conseguiu fazer essa modificação, mas é um desafio você fazer depois que está aberto, é muito mais fácil você fazer quando está em construção, porque daí você coloca a marca com ticket médio de R$ 1.000 junto com as marcas de ticket médio de R$ 1.000. Entendi. E as marcas de ticket médio com R$ 100 junto com as marcas de ticket médio de R$ 100. Talvez venderia menos, talvez não, já é comprovado. Se é uma marca de R$ 100 estivesse no meio das marcas de R$ 1.000, ela tem um desempenho inferior. E ao contrário também é a mesma coisa. Então, tudo tem que estar conectado de alguma forma, segmentado, para que uma acabe contribuindo com a outra. E assim, é a mágica de todo o negócio, né? É muito mais fácil você fazer isso no shopping que está em construção, né? Porque você consegue alocar onde fica mais estratégico ali para elas conversarem. Mas é muito interessante você ter marcas que se conectam. Uma academia, o que eu coloco na frente? Eu coloco uma roupa fitness. Eu coloco uma operação de suplemento. Então, de alguma forma, essas marcas de segmentos diferentes se conectam. Então, esse é o ponto interessante, assim. Qual que é tem que pensar na jornada mesmo da pessoa que está frequentando o shopping. E questão de se vale a pena ou se não vale a pena. Eu acho que tem que ver o momento da sua marca. Não dá para... A gente conversou também ali nos bastidores. Não dá para só depender de fluxo de shopping. Eu acho que independente... Claro que é muito mais fácil você montar uma loja no shopping, porque você tem toda uma estrutura, De um gente planejamento passando. de marketing voltado para trazer fluxo para o shopping, campanhas promocionais que incentivam o consumo. Mas você precisa fazer, você como varejista, precisa fazer o seu papel de também promover a sua marca e levar fluxo levar consumo para sua loja. Cálculo de viabilidade financeira é muito relacionado à perspectiva de venda. Então, se você vender 100 mil, não faz sentido você pagar 50 mil. Né? Tem que sempre estar saudável. Agora, se o seu objetivo é vender 1 milhão, os 5 mil já se torna atrativo. Então, é tudo muito relacionado ao momento que está a sua operação. E, claro, dependendo do equipamento que você entrar, foge muito a realidade de uma loja de rua, de venda. Então, realmente é interessante você procurar, né, o varejista que está pensando, que tem loja de rua e está pensando em montar em shopping, é interessante sempre procurar uma pessoa para poder fazer esse papel aí de entender quanto seria meu potencial de venda. Para fazer sentido eu estar pagando talvez um pouco mais alto, né, para estar ali no shopping em geral. Sobre gestão. Levando em consideração, igual você falou no início, o varejo, o consumo, ele está mudando assim com uma velocidade muito grande, né? O comportamento das pessoas está mudando de uma forma muito rápida. O que vocês fazem de método? Vocês usam IA, inteligência? O que vocês usam para entender esse fluxo no shopping, entender esse público que está indo? Talvez até se o mapeamento das lojas está ok, está se conversando, se é isso mesmo, se precisa alterar, inovar. O que vocês implementam aí nessa gestão? A JCC, ela tem uma cultura muito interessante relacionado a não a tomar decisões pelo achismo, né? A gente realmente entender, contratar um centro de pesquisa para ver qual que é a necessidade do consumidor, quem que eu tenho como consumidor no meu entorno, qual que é a vocação para o meu equipamento, isso falando em todos os equipamentos do grupo. Uhum. Cada um tem o seu momento, né? No nosso caso aqui, é um shopping que ele foi uma talvez ousada decisão de implementar numa região que tinha um potencial de vetor de crescimento na época, mas que dependia de muito do mercado e também de poder público, né? E agora, a iniciativa que vocês tomaram, agora a gente vê que de fato é o crescimento. O Veraneio e o Pontilhão Exatamente. começou a mostrar que realmente o vetor de crescimento tá lá. O vetor de crescimento está lá. Demorou um pouquinho, mas o crescimento... Demorou mais do que a gente queria que demorasse. Um tico a mais, mas assim, tá no caminho. Tá no caminho. O problema, eu acho, para mim, é quando você tá no caminho completamente, né? Uhum. Era Oposto. norte, foi sul, Não, e aí agora não. a gente entendeu que a gente tem uma frase interessante, né? O
filho do Tasso Gereissati, ele começou a entrar mais no negócio, né? O André Gereissati. E ele fala uma frase. A gente chegou cedo pra festa, né? Mas agora a festa tá ficando boa. A festa ficando Então, boa. E a gente já tá estabilizado. não, na verdade, assim, a gente tem um trabalho para fazer. Eu acho que a palavra estabilizado, ela dá um conforto que não é o que Não é a a gente realidade. procura. Não. Qual que é o momento agora? Que eu faço para poder conseguir participar dessa festa? O que eu preciso fazer? Então, interessante até, né? A gente teve uma consultoria meio do ano, que os resultados saíram agora em outubro. E a partir dessa consultoria, a gente contratou uma outra empresa de arquitetura chamada Ásia para poder montar esse master plan e entender qual que é realmente a estratégia que a gente precisa adotar para poder conseguir participar dessa festa. Então, não só do shopping, né? Isso é uma característica do nosso empreendedor, acho que vários shoppings também pensam assim. Eles compram, eles têm o terreno do shopping e compram o entorno para poder fazer de alguma forma uma conexão, né? Um ecossistema para se retroalimentar. Então, nós temos ali oportunidades de alguns terrenos no entorno do shopping, justamente para poder criar esses equipamentos, esses mecanismos ali para poder se conectar e beneficiar o shopping. E aí a gente teve essa consultoria, prévia do resultado saiu hoje, inclusive de manhã. Então, é muito... E qual que é o bacana, né? Hoje, como o shopping, ele é muito forte em eventos, né? Muito forte em entretenimento. Tem muito espaço principal bom evento de ali. Ele tem muito espaço de lojas que vagaram pela demora do crescimento, né, da cidade para aquela região, mas que esses espaços vagos são oportunidades mais fáceis e rápidas para poder a gente se adequar para o crescimento que está tendo ali na E região. hoje o principal centro de eventos da cidade é o Bosque. Inclusive a gente recebeu um prêmio, né, saiu agora no início do mês, que chama Prêmio Caio, é o Oscar do mundo do centro de eventos. A gente é considerado o melhor centro de eventos, recebemos o ouro do Centro-Oeste e da região Norte. Então, legal. isso concorrendo com eventos de grande porte, né? E é algo assim que foi uma estratégia interessante lá em 2019, quando ele nasceu. A gente já inaugurou esse ano, agora em outubro, as novas salas, né, desse espaço de eventos, salas corporativas. Depois você vai lá, acho que você não viu, vai lá para a gente te apresentar. Então, é algo que já faz parte desse novo conceito de shopping, né? Que é muito além de compra. É um espaço de evento, de conveniência, de gastronomia. A gastronomia, inclusive, já temos o primeiro restaurante já assinado. Então, a ideia é fazer um boulevard gastronômico. Você pode falar o nome ou não? Eu posso falar o nome, ele já foi assinado. A gente vai divulgar oficialmente ainda, né? Quando tem um outro que está com o contrato na mão assinando. Mas é o Vermelho Grill, que é um Legal. restaurante exemplo de qualidade, enfim, várias tecnologias na carne para poder conseguir vender. Regional, que é algo que também a gente está entendendo que é um caminho interessante. Aliás, é uma característica nossa, né? O shopping, depois convido vocês a irem lá e observarem a arquitetura. Ele foi feito a arquitetura em homenagem ao Pantanal. Então ele já tem o regionalismo já, e a ideia é justamente isso. A gente pegar o Vermelho Grill, que é o melhor restaurante de carnes da cidade, e pegar melhores do estado ali para poder conseguir contemplar esse bulevar gastronômico, né? Criar esse bulevar gastronômico, que também tem ligação com o centro de eventos, que tem ligação com o dia em família do cinema. Então, tudo isso tem uma sinergia, Legal. né? E é muito interessante você contar essa parte de identidade cultural regional, porque eu fico pensando aqui, dos gaps, assim, um dos próximos a crescer, dos próximos anos, fala muito do turismo, né? E quando vem o turista para Campo Grande, é claro que ele vai para a linha gastronômica, de conhecer o que tem aqui, o que tem de bom. Para onde que a gente vai, na maioria das vezes? Verona, né? E eu já consigo imaginar o que você estava falando, mas, né, num posicionamento, né, de luxo, um posicionamento diferenciado, mas isso, ter vários restaurantes E eu acho esse regionais, posicionamento estruturados. dessa linha, porque você vai para Goiânia, o que você conversa com o goiano? Cheguei na cidade, o que você tem que provar? Eles não te apresentam a feira, te apresentam os restaurantes do Ian Baioque. Ah, que legal. Uhum. Inclusive um deles é na frente do shopping flamboyant. Não, você Uhum. tem que ir no Is, você tem que ir no
que é um número lá novo, 1900 e alguma coisa. Então você tem Tem que que comer o arroz com pequi, a Tem que carne deles é muito forte também. Então, eles divulgam tanto o cultural, os bares lá, quanto os restaurantes de alto padrão. Então, quando você tem essa parceria de um local onde você tem um regional de alto padrão, você fala, cara, vai lá, E que os roda melhores lá. restaurantes da cidade vão estar nesse Que local. massa. É isso que a gente queria, Estrutura de é isso que a gente estacionamento. objetivou quando a gente criou essa ideia de fazer o Boulevard Gastronômico. Ser uma referência em gastronomia de tomada de decisão. E, inclusive, acho que pegando um gancho aqui da Angélica, a gente está tratando com uma operação regional do estado, que ela traz essa comida sul-mato-grossense, que acho que quando vem turista de fora e com a bioceânica, com o crescimento das indústrias de celulose, cada vez mais a gente vai ter gente de fora vindo para Campo Grande, né? E sendo, né, querendo consumir uma comida regional. Onde você indica hoje, além da Feira Central, para comer uma comida regional? Então, a gente quer ser essa referência. Vai lá no shopping Bosque dos Ipês, que lá você vai encontrar a melhor carne, a melhor comida regional, o melhor sushi, o melhor italiano. Não vai ter erro. Não vai ter erro. É muito legal isso, saber esse posicionamento. Porque realmente a nossa cidade precisa demais, né? Precisa Sim, demais. tá carente, né? Tá carente. E assim, João, até como empresário, isso aí que você falou é muito importante, que às vezes o empresário começa, ele chega antes na festa, igual você falou, e eu achei muito legal essa frase, ele acha que ele vai estar pronto para isso, porque às vezes acontece, a gente investiu num restaurante, numa região que está em crescimento, a gente fala, cara, quando der certo a gente vai estar pronto. Mas eu acho que essa frase que você falou não vai estar. Você tem que estar se preparando para curtir a festa. Porque se você achar que não, cheguei antes, quando chegar a hora eu vou estar pronto, você perde a oportunidade. Porque acho que também o varejo é uma inovação constante. A gente tá sempre. Cara, é muito rápido para do nada muda, assim. Falando em mudança, né? Como que. É isso que acontece. Às vezes o empresário que tava lá com a chance, quando começa a festa ele perde a oportunidade. Como que foi esse movimento de falar, cara, vamos se preparar para a festa? Como que partiu essa ideia? Como que vocês veem como gestão? Vocês já foram atrás da consultoria ou já teve algum ponto que chamou atenção para vocês que, pera aí, a gente ainda tem que melhorar algumas coisas para aproveitar melhor essa festa? Eu acho que nunca dá para ficar acomodado, né? Esse pensamento de estou pronto, estou preparado, eu acho que é um pensamento que não deve fazer parte da vida do empresário. O que eu preciso melhorar? O que eu posso fazer de diferente? Esse é o pensamento que tem que estar o tempo todo constante. Então, é constantemente fazendo pesquisa, entendendo o mercado, entendendo vocações diferentes, o que eu posso me adequar para poder estar preparado, né, quando chegar esse desenvolvimento. E essa questão acho que é muito isso do empreendedor, enxergar algo que às vezes as pessoas comuns, vou dizer assim, não conseguem enxergar. Então isso de se arriscar e falar, vou montar meu restaurante aqui, que a cidade está crescendo, mas que em algum momento vai dar certo, essa esperança é muito do empresário, assim, do empreendedor. Que eu acho que ele tem essa visão e foi o que fez o Tasso Gereissati pensar no Bosque dos Ipês naquela região há 15 anos atrás, que é quando foi idealizado, e falar, não, essa região aqui, ela vai se desenvolver, só que eu preciso estar constantemente me preparando para que quando acontecer, eu conseguir atender e o tempo todo me adaptar para poder sempre atender às novas necessidades do consumidor. Estar atualizado, né? Sempre tem que estar atualizado. O momento, a situação. E nessa atualização, o que você notou? Você vem aí de um bom histórico. Você me contou que você já passou por outros shoppings da região. Então, você já entende muito bem do comportamento, vamos falar do Campo Grandense, da região, né? Como você mesmo disse, muda muito de cidade para cidade. O que mais está te chamando a atenção nessa mudança, nessa readaptação do comportamento atualmente? Do consumidor, eu digo, né? Do consumidor. Acho que Campo Grandense, como qualquer outro consumidor, né, acho que Brasil, mundo, ele precisa de algo a mais, né? Então, realmente precisamos estar nos preparando, né, o tempo todo para oferecer esse algo a mais que o consumidor precisa. O Campo Grandense ele tem uma característica forte de regionalismo,
né? Ele demorou para começar a sair um pouco do eixo ali da região central, né? Hoje você consegue ver se descentralizando, né, em vários bairros, a gastronomia, o varejo em geral. Então, eu acredito que você Criando vários núcleos, né? vários núcleos, né? Isso está acontecendo aqui em Campo Aham. Grande agora, já aconteceu isso em várias outras regiões, mas você precisa sempre estar preparado para poder oferecer esse algo a mais que ele precisa, seja um conforto a mais, uma experiência a mais, um serviço a mais, um atendimento melhor, para poder você realmente atender, né, e receber e conseguir atender esse consumidor. Nesse de, igual você falou, você tocou no ponto núcleo. Com a minha experiência, não se compara com a sua, Não, imagina isso. mas Aliás, a sua experiência de varejo, eu que nem me arrisco a de falar é uma contigo. pitada de loucura no meio. É. Mas a gente nota muito que as pessoas elas estão procurando comodidade. O shopping traz isso. Mas além de comodidade, é localização. Ali a região norte, eu já investi na região norte tem uns 15 anos atrás. Antes do shopping eu cheguei na região norte. Só que aí eu já saí de lá, eu esperei valorizar e sair. Uhum. Eu tô tendo que voltar, hein? Ali tá crescendo muito. Então ela vai ter uma demanda significativa em Uhum. pouco tempo, né? Pouco tempo que eu digo assim, uns 5 anos já vai estar numa demanda absurda ali. E eu acredito muito no Shopping Bosque por isso, porque, como você mesmo disse, criou o núcleo. As pessoas procuram comodidade. Se juntar ali e você está preparado para o momento e atualizado com o perfil do público que está ali ao redor para ter o que oferecer, o sucesso é garantido para qualquer, né, qualquer negócio que esteja com esse olhar. Com certeza. Acho que a região hoje, o maior potencial de crescimento da cidade é a região norte. Está crescendo com público qualificado, que também aumenta o desafio relacionado a atender esse público mais qualificado, que ele é mais exigente, né? E falando em varejo em geral, a gente tem aqui, isso é característico de Campo Grande, diferente de Belém e Fortaleza, é muito mais rápido você ir para grandes centros, né? Para você ter o consumo lá, né? Então acaba que essa 1 hora e meia daqui de São Paulo, lá em São Paulo você consegue talvez ir para um centro clínico mais especializado e aproveitar e consumir nos shoppings, que é muito bem ofertado, né? Os shoppings lá de São Paulo. Você acha que existe esse risco para o público de alto padrão, então, da gente perder? Existe. A gente perde hoje muito, Uhum. muita venda, muito faturamento para São Paulo. Né? Tem muito público mais Interessante isso. qualificado. A gente não concorre só com a internet, não concorre só com os outros shoppings daqui. A gente concorre realmente também com São Paulo e também Porque com Ponta Porã, se a gente for pensar no nosso e estado. tirou a Verdade. palavra da minha boca. Eu ia falar Ponta Porã, shopping China, Casa China. é, Eu sempre mudo o nome do shopping, que a idade entrega, né? Casa China. Ele rouba muito de mim. Ele rouba muito do meu De serviço. todo mundo. Ele rouba Restaurante, de... igual ele falou, a gente tá 1 hora de São Paulo. E às vezes de avião. E às vezes as pessoas não percebem isso, mas restaurante, quando o meu cliente tá em São Paulo fazendo negócio, tá consumindo outros clientes, outros restaurantes lá. Ou às vezes ele vai pra uma viagem gastronômica 2 semanas fora, tá lá consumindo em São Paulo. Quando ele volta, poxa, tá com saudade daqui, mas são 2 semanas que você não teve um faturamento que Sim. veio de um cliente. E eu Uhum. te digo mais, tem muita gente indo daqui para Ponta Porã para visitar restaurante. No final de semana. Vou lá na Casa China, vou fazer compra, vou no restaurante, durmo e volto. Mas esse é um ponto que o João traz, assim, que às vezes a pessoa em casa acha que o concorrente dele tá do lado. E às vezes não Não. tá. Aliás, hoje o concorrente com a internet é o mundo inteiro. É o mundo inteiro. Mas vamos falar de compra física, a gente tem. Ponta Porã se preparou bem, tem hotel bom hoje em Ponta Porã. Acho que antigamente o que faltava era isso, né? Era uma dificuldade você ir e voltar no mesmo dia. É verdade. Então hoje você já consegue ficar num hotel legal lá. Já tem bons restaurantes na cidade. Então ele já está criando esse ambiente já para poder conseguir atender melhor o turista, que acaba concorrendo com as operações daqui. São Paulo, a mesma coisa. São Paulo você encontra gastronomias diversas, enfim. Quais são Então, as estratégias, João? Porque assim, essa é uma dificuldade que eu, por exemplo, passo nos meus negócios e vocês hoje com
vocês investem mais em informação, digamos assim, que vocês têm uma estrutura maior para pagar pesquisa, tudo. Era isso que eu ia falar. Quais são as Vocês têm... estratégias que vocês pensam, assim? Porque, de fato, imagine que seja um concorrente, por exemplo, o Shopping de São Paulo é um concorrente grande, é um concorrente do mesmo padrão que está investindo em pesquisa. Como vocês se posicionam ali para falar, não, a gente vai morder essa fatia e não vai deixar eles pegar esse pedaço nosso? Acho que se tornar um destino. Eventos, claro, você pode ir para São Paulo para eventos, mas você ter uma oferta de eventos interessante aqui faz com que a pessoa frequente o ambiente e acaba consumindo. Gastronomia é algo que também a pessoa no dia a dia, ela pode ficar 15 dias fora, mas ela vai voltar no seu restaurante e falar, puxa, tava com saudade daqui. Então, gastronomia, ela tem muito esse apelo, né? E investir em operações de dia a dia. Nós temos um foco forte também para o ano que vem em um mercado mais qualificado, um supermercado mais qualificado, uma operação de saúde. Hoje, Campo Grande, ela tem muito turismo de saúde do interior do estado, porque a gente tem que pensar não só em Campo Grande, né? Tem que pensar nas pessoas que vêm de fora, vêm do interior. Então, você ter opções de saúde ali facilita. Então, são coisas que fazem se tornar destino. E aí vão se complementando e a pessoa acaba comprando, né? Ela vai Entendi. com um objetivo de evento, de um show, de uma feira, de um congresso, de uma palestra e acaba comprando. Então, acho que a estratégia para poder talvez se adaptar aí para esse modelo de shopping presente e futuro é você diversificar o mix para poder se tornar um destino. E vocês já fazem esse investimento, né? Agora vai ter uma escola ali agora no Já shopping. tem uma escola, Já tem uma já tem escola. uma escola. Aquele imóvel de vocês, como que funciona? Faz parte do ecossistema do shopping. Aquele ali era um dos nossos terrenos. Nós temos, ali na frente da escola tem um outro terreno também que é nosso. A Leroy, que é vizinha do shopping ali, era terreno nosso. Então, ela tem ali uma oferta de terrenos. Aí o que falta agora é fazer essa conexão da escola com o shopping. Porque a gente está justamente por isso que tem o mercado, né? Porque você buscou seu filho na escola. O que você pensa, talvez? Eu falo, não, vou comprar um pão, comprar uma carne no mercado para levar para casa. Então, fazendo um mercado, um supermercado, você cria essa conexão da escola, né? E essa linha de mercado, estudo para ali, que padrão de mercado? Um padrão mais qualificado. Como a gente tem forte atacadista muito próximo, muitos atacadistas, na verdade, muito próximo, você entende que talvez a compra do mês já está meio que direcionada para eles. Uhum. Porém, você tem a compra do hortifruti, da padaria, De uma carne do açougue, boa. Uhum. que isso acaba que o atacarejo ele não consegue atender. Ele atende, claro, ele vai ter todo esse mix, mas ele não consegue atender para esse público um pouco mais qualificado. Então acaba que a compra do dia a dia ela vai ser direcionada para um supermercado mais qualificado. A gente recebeu aqui o pessoal do Arapongas e falou-se muito sobre o perfil de público que é esse que já está em outro nível, que aí precisa de coisas mais selecionadas, marcas importadas, um atendimento premium, até que você prepare a compra dele lá, selecione lá para deixar tipo meio caminho Muito bem andado. selecionado, inclusive, o Exato. Arapongas. Eles falaram Como aqui se uma fosse coisa... eles, como se fosse para eles, né? Não, eles falaram assim, que eu achei muito interessante. O cliente ele pode errar quando ele vai no mercado e ele não sabe escolher a fruta certa, né, o tomate correto. Mas a gente não, porque a gente é o profissional ali, o especializado. Quem falou isso foi a Malu, né? Foi. A gente é profissional especializado, Foi a então a Malu. gente não pode errar. E, cara, É um capricho, é um cuidado. E acho que isso conversa muito com a nossa conversa aqui, né? Que é o cuidado a mais, que é oferecer algo a mais para o consumidor. Aham. João, e esse público mais exigente? Você vê hoje em Campo Grande que tem esse público? Mas tem um tamanho considerável para abarcar isso? Como que você vê esse Olha, alto padrão em Campo Grande? Assim, eu acho que altíssimo padrão não tem muito mercado aqui em Campo Grande, você posicionar tão alto. Mas nós temos sim. E hoje nós perdemos muito para grandes centros por não conseguir atender, talvez, esse público mais qualificado.
Só que é interessante, né? Às vezes você vai analisar também o perfil das pessoas que têm uma alta renda. Como o nosso estado, ele tem muita riqueza pelo agronegócio, são às vezes pessoas muitas vezes simples, né? Mais simples assim. Então, às vezes não precisa chegar num nível muito alto. Realmente acho que o Arapongas faz muito bem isso. É você ter uma fruta mais com a qualidade melhor, é você ter um açougue mais qualificado, que você já consegue já atender bem esse público que é um pouco mais exigente. Uma marca especial de tomate, de molho, Uma né? marca diferente que não Massa. tem em outro mercado É, aqui na cidade. você quer fazer O um negócio Arapongas vai muito bem diferente. nisso. Ele Eles faz muito. arrasam. Esse é o ponto legal, né? Entender qual que é o potencial do cliente, né? Porque até você fala gastronomia. Gastronomia, você tem um ticket que dificilmente você aumenta muito. A gente recebeu uma vez a Bruna da Sésamo e ela falou uma questão muito legal, que é o público esclarecido que ela fala, que é o público que entende o que é um gelato diferencial, mas ela sabe que o público altíssima renda vai gastar o ticket médio no sorvete. Uhum. Então, é entender também, poxa, igual você falou, não adianta também você querer pegar algo muito alto padrão, porque o ticket médio, às vezes, volume é o mesmo. Uhum. E pensando nisso, eu tenho visto, realmente, eu conheci o Shopping Bosque, você, o Adriano, na época, vocês pensando no shopping, eu achava muito legal, você falando, cara, a gente está construindo o agora, o shopping já está acontecendo, já rodou, é o principal centro de eventos, e você sempre configurando. E depois eu fui vendo acontecendo, lançou empreendimento imobiliário, tudo. Como que é, por exemplo, o empreendimento imobiliário para vocês? Ele performa em quantos anos, assim? Você já pensa assim, nesse público do shopping ou não exatamente? O redor também vocês estão pensando também? O veraneio, você já tem essa expectativa de... Ou já entregou os primeiros os condomínios a Plenge agora? Vocês já começaram a ver esse público vindo pro shopping? Como que é esse sentimento ali da região? Já, com certeza. Claro que o prédio ele tem um tempo da construção dele, mas são públicos, você imagina, né? A qualidade de você ter, atravessando o estacionamento do shopping, um cinema, É legal. um McDonald's, um BK, um restaurante bacana, ou para ir em um evento sem se preocupar em estacionar, procurar. Então tem várias vantagens de você estar morando perto do shopping. E aí o que que a gente faz, né? O diferencial. Para quem é do Alphaville já tem já um cartão que ele isenta o estacionamento. Legal. Inclusive em dia de show, que já é uma facilidade, que evita fila e tudo mais. Então já é um benefício, né? Um clube de vantagens. Tem lojas que dedicam um percentual de desconto para moradores do Alphaville, para justamente a gente ter por perto esse público de uma renda mais alta. E aí a gente está expandindo esse cartão para esses condomínios do Novos. entorno, para justamente pensar, a gente é o quintal deles. Uhum. Se for pensar, a primeira opção de lazer das pessoas que moram no entorno somos nós. Verdade. Então tem que ter esse carinho, né, de dar um mimo a mais, né? Um benefício do estacionamento parece singelo, mas que já possibilita a pessoa ficar lá o dia inteiro sem se preocupar em valor de estacionamento, uma preocupação talvez ali, porque por mais que a pessoa talvez tenha uma renda mais alta, ela tem essa dor talvez ali de pagar um estacionamento um pouco mais alto e tudo A mais. ideia do colégio é ter isso, por exemplo, os alunos Também tem. Tem também. Que Tem legal. também. E eu Então, acho também, aí você quebra uma cultura campograndense. Eu falo campograndense porque eu sou daqui, eu posso falar mal. Mas eu sinto muito aqui que as pessoas, elas são bem difíceis a mudanças. Então, assim, a gente tem um shopping mais antigo, tradicional, Campo Grande. E aí você tá acostumado a ir lá e tal. Por mais que você more lá no Alphaville, que é do lado do shopping, às vezes, por questão de costume, né, cultural, você tende a vir para o Campo Grande, até porque temos vias de acesso muito, que também, as duas muito vertentes, né, perto, né? Tudo muito rápido. tudo né? muito rápido, né? Eu moro próximo do Campo Grande, mas para eu ir pro shopping do Bosque é muito fácil, né? Dá para ir pela BR e tudo mais, então assim, é muito rápido. E eu acho que com essa questão de você ter benefícios diferenciados, você faz com que ele se sinta mais em casa, no quintal de casa. Vem Eu aqui, usufrua aqui. Gosto muito do Shopping Campo Grande, né? Cresci vendo o Shopping Campo A Grande. gente é da idade, né? E aí, só que assim, se eu for pensar hoje num ambiente onde eu compraria, tudo bem que eu vivo dentro de shopping, Aí você mas é café o com que que me leite. faria, o que que me faria sair de casa? O que que eu espero de um shopping? Eu espero um ambiente mais agradável, não tão tumultuado,
com conforto um pouco maior. Então, o que falta hoje no Bosque é talvez atrativos que façam eu ir lá. Então, um restaurante legal, com certeza faria eu preferir o Bosque dos Ipês, porque é mais agradável você ir ao Bosque dos Ipês. Eu tenho filha, hoje ela tem 14 anos, mas quando ela era menorzinha, eu já levava ela no Bosque, porque já era o lugar Mais tranquilo. preferido para ela e era mais tranquilo. Então ela já tinha mais opções para criança, né? Opções infantis. Então já era o melhor cinema da cidade, né? Ainda é o melhor cinema da cidade. Então ele acaba sendo essa outra. Ele atrai de uma forma diferente esse consumidor para lá. Aí o que falta, talvez, é uma gastronomia mais robusta, que é o que a gente vai complementar agora E ali tem imediato já. projeto de mudar, ou melhorar, ou aumentar estacionamento? Porque Tem. vai aumentar um fluxo ali, e aí a questão de cobertura também. Tem. A gente tem, assim, A gente aqui, a uma... mulher, não gosta de molhar o cabelo. Não, com certeza. Inclusive tem um estudo que fala sobre isso. 70% das pessoas que vão em mercado, elas preferem mercado que tenha estacionamento coberto. Eu tenho Porque o muito, público é mais feminino e eu não quer tenho molhar o ido cabelo. muito aqui no, também que é perto de casa, né? O Comper Novo, Uhum. o Itaiangá. Você estaciona ali na parte Mas coberta. por quê? Por causa do estacionamento que É. é coberto. Uhum. Que é muito prático, entrou, tá coberto, tá ali. Não, E tem esse é bastante um ponto, vaga. assim, até vocês trazem essa visão ali de se preparar para festa, tudo. E qual que é a escolha, a importância? A gente sempre falou de lojas âncoras, tudo. Ainda existe essa importância, você fala? Então, para o empresário, vou escolher um local. Lá tem alguma loja âncora. Essa força das lojas âncoras, elas continuam existindo? Continuam, William. Só que não é só âncora do varejo. É interessante. Agora, você também me fez pensar assim, poxa, o que é uma âncora? Normalmente, na nomenclatura, é lojas acima de 1.000 metros. Só que âncora, você associa o quê? A uma loja que tem um forte poder de atrativo, né? Ela Vou atrai muito aumentar o fluxo de público. pessoas ali. Só que você pensa, Casas Bahia, Magazine Luiza, são excelentes operações de varejo, mas hoje você não se limita só nesse perfil. Você tem âncoras de entretenimento, você tem âncoras de saúde. As âncoras, elas abriram um pouco mais o leque. Mas ainda assim é importante para o shopping ter âncoras, só não necessariamente âncoras de varejo. Não são mais aquelas âncoras de antigamente. Era meio que chavinha agora, você tem outras possibilidades Sim, para âncora. sim, exatamente. E você falou de estacionamento. É uma dor que a gente tem. Só que hoje, como a gente usa nossa área de estacionamento para híbrido, porque, por exemplo, hoje, lá no piso inferior, nós temos o Vitinho Park, que ele ocupa praticamente a área inteira do estacionamento. Aí, às vezes, eu coloco um show, né? Um show para 20 mil pessoas, 15 mil pessoas, numa outra área de Lota estacionamento. bastante. Então, se eu cubro o estacionamento do que eu tenho hoje, eu perco talvez essa flexibilidade de fazer esse uso híbrido, não só como vaga de estacionamento. Então, tem um estudo que a gente está trabalhando para construir um deck park anexo ao prazo de alimentação, para justamente oferecer esse conforto de evitar a chuva molhar o cabelo das pessoas que vão para Eu lá. queria perguntar, o parque tá bastante tempo lá. Ou ele sai, ele sempre volta pro É bosque. itinerante. Ele Itinerante. o Vitinho Park, na verdade, que está lá, ele não vem desde 2023, né? Ele ficou a virada de 22 e 23. Aí a gente teve um parque o ano passado, né? Um parque de diversões, muito bom também. Mas o Vitinho é o melhor do Brasil, inclusive ele é o parque que atende Oktoberfest, ele é o parque que atende Barretos. Então os principais festas do Brasil é ele que está lá. Ele realmente é muito bom. Qualidade, então convido todo mundo aí, se tiver assistindo, se ele estiver lá ainda, ele vai ficar lá até o final de fevereiro, março ali mais ou menos. E o ticket legal. de entrada dele é quanto? A liberdade é dele, né? Mas ele começou assim, por exemplo, a primeira semana ele fez um promocional de R$ 35, o passaporte, R$ 40 agora, se você comprar pela internet e for lá. Foi uma Então, iniciativa também de vocês barato. pensando no final do ano, nas férias. Tem sinergia, né? Porque se você for pensar, acho que o Natal em si, né? A gente acabou nem falando aqui de Natal, mas o Natal em si tem muita questão de família, encontro de famílias que vêm para cá. Você ser uma opção, né, barata, né, em conta de você dar
esse privilégio da pessoa conseguir se divertir, levar a família. Então é positivo você associar um parque de diversões, que é muito legal, com um período de férias, com um período que as pessoas vêm para a cidade. Ontem eu fiquei chocada com a saída da caravana da Coca-Cola. com o Muito Papai legal, Noel. né? É mágico, né? É mágico, mas eu fiquei chocada porque eu moro ali na região Uhum. da onde saiu e a quantidade de gente, de família, gente, eu assim, era mais do que Laucídio Coelho, como tá saindo todo mundo junto. Uhum. É muita Tipo, gente. parou Joaquim Me Murtinho, lembro de parou quando eu era todas as piá, ruas pra vendo o dentro do caminhão meu bairro ali. andando. O Jardim Bela Vista ali, tipo, 4 quadras pra dentro, a gente não conseguia entrar, não conseguia passar, porque o horário que eu tinha fechado, a loja tava subindo, não tinha como, tudo travado. E não era só de carro parado, era muita gente andando na rua. Pra ver a saída do Parecia caminhão. show de antigamente, pra quem é de antigamente. Mas eu acho que foi onde vocês pegaram o Campo de Campo Grande, sempre faltou entretenimento. A gente sempre tinha essa visão. E vocês se posicionaram como um shopping também que tinha esse espaço de entretenimento pro pessoal. Então tinha show, tem eventos, o corporativo também é muito Eu acho forte. assim, tem muita pegada pra família lá. Sempre tem parque de game, né? Sempre tem. E quando eu entro lá, acabo não indo com tanta frequência, mas quando eu passo, toda vez eu paro e, tipo, me atrai, assim, o encanto de, olha esse parque diferente aqui dentro. Uhum. Não apenas do lado de fora, como o Vitinho, né? Mas dentro também. Eu não sei se você já reparou, as piscinas de bolinha, eu fico doida quando eu vejo que tem Escorregador lá. E, gigante. cara, é um negócio A muito... gente vai bem na linha João, da Os família. dinossauros. E até uma dúvida que eu tenho, a lição ali é mil. Como que a gente tem esse planejamento de calendário, tudo, e pra ser bem sincero, nem todo empresário se planeja pro ano. Então, assim, às vezes a gente chega no Dia dos Pais, a gente nem pensou na campanha ainda. Como que vocês veem as datas importantes do varejo? Quais vocês veem as datas? Quais vocês já se preparam com antecedência? E como fazer essa preparação? Porque às vezes o empresário tem as datas e ele não consegue aproveitar as datas ou por não saber ou se posiciona errado. Uhum. Eu queria saber um pouco de como vocês fazem esse planejamento. Vocês estão no Natal agora, tenho certeza que esse Natal não começou de agora. Não. E como que você indica, assim, quantos meses começa? Como que vocês estão se preparando para o próximo ano? Para o empresário entender como que eu me planejo para o ano que vem. Acho que o mundo ideal é um ano, né? Um ano. Pelo menos um ano de antecedência. Nós, em outubro, já tínhamos tudo mapeado já do ano que vem. Então, a gente sempre se Caramba. planeja com muita antecedência até para conseguir as grandes atrações que têm sinergia com aquele momento. Por exemplo, esse ano nós fizemos uma exposição de dinossauros junto com o filme do Jurassic Park no cinema. Então, para ter essa sinergia. Só que aí a gente tem que ficar atento também. Ah, a sinergia não é só os clássicos, Dia das Não Mães é só e os os pais. clássicos. Aí tem os clássicos, né? Que é Dia das Mães e Namorados, que muitas das vezes são campanhas diferentes, mas que dá para fazer talvez algo semelhante, né? Nas duas. Aí tem agosto, Pais, que na verdade julho já começa já o período de Pais. Temos o Dia das Crianças, grandes datas do varejo, né? Black Friday, que pós-pandemia se tornou uma data muito relevante no varejo como um todo. E o Natal, que é a principal data do varejo, né? Essas são as grandes campanhas. Só que fora isso, a gente tem os intervalos ali. O que a gente pode colocar aqui para poder ter sinergia com alguma coisa? Ah, vai ter a série House of Dragon. Pô, vamos trazer a exposição dos dragões? Legal, para poder ter linkar, né, de alguma forma com o consumidor algo Legal. atrativo em datas que não são comemorativas. Datas, na verdade, que não são tradicionais do varejo, né? Criar outras datas de experiências. Acaba que você planeja um ano antes, mas aí acontece uma dessa. Lança o filme e tal, ou uma coisa muito em cima, e aí você Não, aí a aproveita o gente gancho. tem, na verdade, as oportunidades, né? Aham. Que aí o tempo todo você tem que estar ligado, né? Porque surge alguma moda de alguma coisa, É isso que eu ia falar. vamos Eu, como trazer pra cá. propriedade, vou falar. Eu sou do varejo, meu planejamento é 1 ano e meio antes, até porque eu compro da fábrica, demora 6 meses para chegar meu material. Então, não adianta nada Caramba. chegar, né, no Dia das Mães, não ter material para mãe. Então, assim vai. Mas o tanto que do nada a gente tá tendo que fazer, tipo assim, vamos. Mudar. Muda tudo. Não, uma coisa que esse ano aconteceu de cinema,
ninguém esperava que um anime ia bombar tanto na sala de cinema, né? Que Uhum. foi aquele Demon Slayer. Era um Uhum. anime que todo mundo geralmente lança esses animes, não lotava a sala. Quando eu era pequeno tinha Pokémon, não sei o quê. Não era tão lotada, assim, era mais um, tipo assim, opção. Uhum. E esse ano levou as pessoas pra sala de cinema. Levaram as pessoas para a sala do cinema. Aliás, o cinema também está se reinventando muito, né? A gente tem hoje muito fácil o streaming, né? Então ele acaba sendo um concorrente. E é aí que vem a questão da inovação. Ele precisa se adaptar. Nunca você imaginava você assistindo um anime, às vezes um episódio de uma novela, o primeiro episódio de uma série que teve também, né, no cinema, dentro de um cinema. Jogos de final de Super Bowl É dentro do verdade. cinema, E final como da se- Champions League. Agora, falando em futebol, como vocês já estão se preparando para o próximo ano, que a gente vai respirar isso? Então, tem a ideia da gente fazer, como a gente já é o espaço de shows ali, de eventos, a gente fazer uma fanfest, né? De fazer um espaço para assistir jogos, com um show, Legal. com entretenimento junto. Só que tem a questão de assistir jogos, que a gente está vendo como que faz com a FIFA, tem um detalhezinho ali que ainda não tá completo, mas com certeza a gente vai absorver de alguma forma a Copa do Tem que ter uma Mundo. autorização pra... Tem que ter. Quando você é grande, tudo é mais complexo também. Então, não é só vou botar a televisão lá e tá tudo certo. Tem que ter. Na Copa tem, porque tem a questão dos patrocinadores. E a cerveja tem que ser do modelo que a cerveja que vai patrocinar a Copa. Então tem todo um detalhe ali quando é maior. Mas tem que também preparar o som para ficar bom, né? Tudo. A gente já Porque- transmite jogos, né? Aham. Inclusive agora tá transmitindo jogo lá. A gente já é conhecido já por transmitir jogos já. Mas legal essa ideia da experiência da Copa, FanFest. Até tem uma dica, tem um membro da Conage, que a gente faz parte de uma rede, que ele tem um parque de futebol. Então, assim, de jogos voltado para o futebol, ele é um restaurante que ele fala, mas grande parte dele é o pessoal fechando ali com fraternização de empresas, família. Muito legal. Parque de futebol talvez seja um match ali pra criançada assistir o jogo, depois lá jogar os videogames de Mas futebol. eu acho que vai, porque todo mundo vai estar respirando isso, e então meio que aumenta, né, o público, a tara por aquilo, pela modalidade. Eu antigamente comprava as bolas da Copa, já pulando eu tinha. Uhum. Agora eu não acompanho tantas bolas da Copa e não tenho mais a coleção, mas o pessoal tinha as coleções, Eu que né? sou do varejo, eu preciso. Apesar de eu Uhum. trabalhar com moda fitness feminina, Tem mas que ter eu o tenho verde e masculino. amarelo, tem que ter. Mas eu tenho que ter alguma coisa. Ano que teve o último, eu não vendi a camiseta do Brasil nem nada, mas eu decorei a vitrine, né? Uhum. O que me parava de 5 em 5 minutos. Camiseta do Brasil. Quanto tá a camiseta do Brasil? Quanto tá a camiseta do Brasil? Quanto tá a camiseta do Brasil? Quanto tá? Não, moço. Não, aí se eu fosse você, já ia lá, já comprava na hora já um monte de camiseta do Brasil e já botava pra Não vender já. tinha fornecedor. É. Não tinha fornecedor. E eu não me preparei, porque esse não é o meu foco. Tipo, né? A gente tem umas lojas em Campo Grande bem tradicionais bombom do que amor. tem. Ninguém tava fazendo bombom do amor, todo mundo teve Exatamente. que vender esse É. negócio. Tendências, né? Tendência. Aí, pra esse ano, eu já tô, até agora, eu vou fazer pedido, eu vou precisar fazer pedido. Eu não vendo, mas eu vou ter. Ou combinação, camisa com leg, tem que pensar Vou em ter que tudo. Tem. ter, porque Azulzinho branco, vou ter verde e amarelo. E assim, eu dependo, porque como eu compro de duas marcas grandes que dominam o Brasil, eu vou falar bem a verdade pra você. Na coleção, eu já fiz a compra da coleção do ano que vem. Uhum. Não tem verde e amarelo. Não tem verde e amarelo. Eu fiz a compra no meio de novembro para começar, para chegar para mim até julho, todo o material e tal. Não tem verde e amarelo. Então eu vou ter que ir atrás, fora dos meus fornecedores padrões, para cobrir, mesmo tendo planejamento, eu vou ter que ir atrás Uhum. para cobrir a Não, possível e tem demanda. que cobrir, porque apesar das pessoas falarem, não tô mais gostando de futebol, chega a Copa do Não, aí Mundo, todo mundo quer, é tendência. para tudo. Nos dias de jogo, não tem como... Essa é a minha pergunta para vocês, sobre tendência. Como que vocês se adaptam às tendências? Como que vocês analisam? Como que vocês mudam a rota rápido? A gente fala muito de mudar a rota de navio é mais complicado. Vocês são grandes, tem todo um planejamento, né? Tem, mas no próprio planejamento de marketing, nós temos os grandes eventos tradicionais e os grandes eventos para poder ter essa sinergia
com alguma coisa legal que vai acontecer no momento, seja o anime ou o filme no cinema, enfim. E temos uma verba destinada para tendência. Então, a gente nunca consegue prever, às vezes, aquele momento, né? Então, realmente, quando surge a tendência, a gente pergunta, bom, será que vale a pena a gente entrar? Será que tem algum prejuízo? Não, tem. Não tem. Então, vamos entrar. Aí a gente, na hora, já se adapta rapidão e deixa meio flexível essa questão de tendência. Um exemplo disso, assim, novelas coreanas que teve agora, festival de videogame. Então, a gente vai se adaptando de acordo com a realidade da tendência, né? Claro que para a gente eu acho que é mais fácil do que para quem tem a loja do varejo, porque a tendência é muito mais sensível, né? A nossa tendência, eu não dependo de mudar uma coleção inteira de roupa, talvez ali. A minha tendência é uma série, é um filme, é um evento, talvez que eu possa contratar. Então, é mais fácil, talvez, de conseguir adaptar. Mas tem que ficar ligado. E tem que ficar com o setor olhando para isso o tempo todo. Hoje tem um setor de marketing que fica cuidando da tendência. Tem uma pessoa que fica só cuidando de tendência. Inclusive, ela vem com algumas coisas assim que eu nunca nem ouvi falar. Olha, vai ser uma novela que tem agora dos adolescentes. Eu falei, não, será? Tá, vamos transmitir. Publicou, deu 1.000 curtidas em minutos. Aí minha filha mandando pra mim, pai, não acredito que vocês vão transmitir, que legal. Então são coisas realmente assim, fora Já do pega uma contexto. mentoria com a sua filha. BTS pra cá, E logo o aí, negócio. Nem sabia não, que era aí BTS. as pessoas foram pra praça de alimentação no dia pra assistir o episódio da novela dos adolescentes, que eu não lembro qual o nome da novela agora. Mas realmente tem que ficar Loucura. sempre ligado nisso aí. E você fez uma pergunta no começo, né? Hoje nós temos também um setor de transformação digital, então não dá para ficar longe da IA, não dá para ficar longe das tendências digitais de melhoramento de gestão. Então nós temos hoje um setor na empresa, na JCC, que se chama transformação digital, que também ajuda a acompanhar essas tendências não só de varejo, de atrativo de público, mas também tendências de softwares ou de melhoramento de equipamentos de gestão, de eficiência, enfim. Até mesmo para diminuir erro, né? Sim, com certeza. Isso tudo melhora. Eu queria até fazer uma pergunta. Você usou muito o termo equipamento para falar shopping. Uhum. Por que esse termo? Por que vocês analisam assim um shopping como uma estrutura para o lojista, para ele olhar assim, cara, aonde talvez a minha missão como marca é crescer em algum ponto, o shopping é esse equipamento que vai me ajudar a chegar lá. Seria mais ou menos nesse sentido? Acho que não, acho que a nomenclatura é curiosa, assim, né? A gente usa muito operação e equipamento. Mas eu acho que é mais. Não sei se tem alguma explicação técnica relacionada a isso. Mas é realmente, né? Se você for analisar, é um equipamento que depende de vários Fatores fatores rodando. internos ali para poder fazer rodar. Não, eu acho legal isso, porque nesse mundo de lojas digitais, tudo, de fato, quando a gente tem uma estrutura física, a gente precisa enxergar, tá, o que eu posso utilizar dessa minha estrutura. E muitas das vezes a gente não utiliza. Por exemplo, restaurante hoje faz casamento. Antigamente não fazia. Antigamente restaurante não fazia casamento. Agora os casamentos indo para os restaurantes. Uhum. E se a gente não enxergasse nossa estrutura como um equipamento, de fato a gente teria perdido a oportunidade. Uhum. O cliente batendo na porta. Os eventos também em restaurante, né? Uhum, Antes não se fazia, né? Restaurante era um ambiente que você ia para comer. exatamente. Hoje não, hoje vários restaurantes, Vários. inclusive daqui da cidade, já estão se adaptando, criando espaço com televisão climatizada, onde a pessoa tem um treinamento, uma palestra durante o dia, almoça lá no ambiente e continua a palestra depois. Aham. Coffee break, às vezes até no meio do caminho ali. Então Dá curso mesmo, tem que real. realmente se Eu manter vejo. atualizado a essas tendências, né? A gente no varejo olha muito dados para trás para dar o passo para frente, né? Utiliza isso como ferramenta principalmente de segurança e assertividade. No último ano, que ainda não acabou, 2025, pode até comparar com 2024, mas qual foi a movimentação assim que foi muito assertiva, que deu retorno, que surpreendeu as expectativas para melhorar faturamento, essa coleta, né, de novos perfis, aumentar e todo o rolê do que
você acha que, nossa, isso aí que a gente fez deu muito bom? Assim, na verdade, o ano passado nós fizemos uma grande movimentação no shopping, né? Na verdade, movimentação fisicamente, né? Onde realocamos operações que fazem, né, muito sentido, pelo que eu já tinha falado sobre reposicionamento de setores. Então, movimentamos Casa Bahia, Magazine Luiza, colocamos ela uma ao lado da outra. Movimentamos lojas americanas, deixamos ela embaixo do cinema para ter uma sinergia, porque Americanas tem uma sinergia com o cinema. Tem. Pegar chocolate. Movimentamos lojas de varejo também de um lado para o outro. O Tony Toys estava um pouco afastado. O Fácil, deixamos ele num espaço, o Fácil de serviços, né? Aham. Do governo. Deixamos ele num espaço talvez mais adequado para eles ali, próximo ao banheiro, que eles ficavam um pouco longe do banheiro. Eles ficavam numa ponta, Eles né? ficavam numa ponta e tinha uma dificuldade de banheiro, tinha dificuldade, assim, de conforto. Desculpa. Integração mesmo também, que era o Detran de um lado e o Fácil do outro. Então, hoje é o mesmo espaço. Então, o ano passado a gente fez essa grande movimentação. Esse ano nós dedicamos para fazer o Boulevard Gastronômico acontecer. Então, nós colocamos como objetivo 2 restaurantes, e os 2 restaurantes, um já está assinado e o outro está em vias de assinatura. Então, o ano que vem, início do ano, vai ser obra desses 2 restaurantes primeiro, né? Nós estamos já fechando o terceiro já, que é justamente para poder investir, continuar investindo. O ano que vem vai ser restaurante e a operação do supermercado. E esse ano também foi um projeto que a gente aprovou ano passado, que era de fazer a expansão do centro de eventos. Então, hoje, nosso centro de eventos ele comporta 6.600 pessoas em pé. Então, ele é robusto. Melhoramos a climatização dele, que quando ele enchia, ele tinha umas reclamações de climatização. Então, nós melhoramos esse ano, porque nosso equipamento tem que estar em constante mudança Atualização. para poder prestar uma boa experiência para as pessoas que frequentam. E também expandimos as novas salas. Eu tinha pessoas que perguntavam, quero fazer um evento, quantas pessoas? 200, 300. E eu, poxa, não dá para atender um equipamento tão grande, um centro de eventos tão grande para 300, 400 pessoas. Então, o que eu montei? Hoje eu tenho 3 salas modulares, né? Ele tem acústica, ele tem iluminação diferenciada. Ele é muito parecido com um centro de eventos de hotéis, só para a gente ter uma semelhança. Com a diferença que eu tenho muita oferta de estacionamento e eu tenho um shopping, né? Um cafezinho legal, um restaurante bacana que eu vou ter já, para poder dar esse suporte para o centro de eventos. Eu tenho uma sala que ela se divide em 2, mas ela inteira, aproximadamente Precisa aumentar o 260. cafezinho. Não, vai ter que ter mais agora. É. Ele é aproximadamente 260 pessoas sentadas no formato auditório. E eu tenho uma outra sala de aproximadamente 140 lugares. Tenho como alugar todo o equipamento. Então, se você quiser fazer um evento, Angélica, você fala assim, olha, quero fazer um evento, um treinamento para minha equipe, 30 pessoas. Eu vou lá e separo as cadeiras. Eu preciso de palco, de telão de LED, de telão de projetor, som, tudo. Eu consigo te fornecer tudo. Eu quero coffee break, tal horário. Comodidade. Eu consigo te entregar tudo. E eu tenho espaços a partir de R$ 2.500. Então, é acessível você fazer um evento hoje no Bosque dos IPs. Esse ano a gente inaugurou esse espaço, inaugurou agora em outubro. Para que nós vendo 600 pessoas, então já tem tudo. LED, palco. Para um evento um pouco menos, uns 500 pessoas talvez, dá para fazer nesse espaço. Legal. De palestra, ele só permite na sala 260 pessoas. Legal. Confortável, né? Talvez apertando um pouco mais ali, consiga colocar mais pessoas. E com toda estrutura. Legal. Então, esse novo espaço, ele é algo que a gente apostou esse ano. E para o ano que vem, a gente já pensa em reformar o piso. Na verdade, vai fazer, agora em janeiro, uma reforma no piso do centro de eventos. Porque está precisando. Então, é aquele cuidado. Por mais que esteja funcionando, eu preciso pensar sempre em estar dando alguma coisa melhor para as pessoas que frequentam. Então, o piso ele já está criando um aspecto já de desgastado. A gente vai reformar todo o piso já em janeiro desse ano, já para poder fazer o ano. Então, você me diz uma coisa que eu já tinha suspeitado mesmo em outras... Na parte do varejo, mas em outras situações, não era nem shopping.
que a parte de eventos está atraindo muito público. Muito público, muito público. A gente chega a ter, assim, agora em novembro teve o Festival do Japão, foram 20 mil pessoas por dia, só atraídas pelo público, pelo evento. O Empreende Fest, que é um evento do Sebrae, também atrai 22, 20 mil pessoas. Então, o evento, ele acaba sendo... As pessoas não têm distância para evento. Ela vai sair do interior, ela vai sair lá do bairro, na outra região da cidade, com o objetivo de ir no centro de eventos. Então, o evento acaba sendo um destino. É o grande chamariz, né? Exatamente. É o grande chamariz. É muito legal que vocês têm espaço para isso. É isso. É uma oportunidade que a gente acabou entendendo que faria sentido, né? E todas essas inovações que estão para 2026, você acha que ela vai estar rodando quando? É porque Os restaurantes, a gente já é curioso e ansioso, a gente já quer ver tudo acontecendo. os restaurantes a gente vai inaugurar eles, se tudo der certo, em obra, tudo, mas ultimamente a gente está com bons prazos de obras, né? Em abril. 2 restaurantes, em abril. Tá. Aí, o segundo semestre, o mercado, e o terceiro e o quarto restaurante. Né? Que aí o terceiro restaurante, o que está mais quente agora, é que não dá para falar ainda, mas é uma operação muito boa regional, e a gente está buscando, já tem conversa já, mas está buscando uma quarta operação que seria interessante se fosse um italiano, né? Um italiano forte na cidade. Talvez eu receba uma proposta. Ah, legal. Falando de Natal, varejo, e continuando na questão de dados, apesar de a gente ainda tem uma semana aí pro Natal, ou seja, tem muita ainda para faturar. Tem muito ainda. Mas provavelmente vocês acompanham dados aí muito, não espera virar para daí acompanhar, ver como que tá o andamento. O que vocês sentiram desse Natal para os anteriores? A gente teve um aumento no ticket médio, pelo menos da promoção, né? Que a gente consegue medir isso. Teve aumento do ticket médio por cliente, significativo. Chega a ser 30 e tantos %, pelo menos nas últimas prévias agora. Ticket médio aproximado de R$ 1.300 por cliente. Então é Legal. um número significativo. Excelente. Falando em vendas, na última parcial, nós tivemos um aumento significativo para operações de esporte. A Centauro cresceu muito. Então, talvez... que não chegou ainda no momento... Acho que presente é o tempo todo. Acho que nós estamos agora no momento presente de amigo secreto, presente de E daí o pessoal confraternização de trabalho. E daí o amigo fitness vai ganhar uma coisa de loja. A cultura tá mudando, né? Mas Então você compra um tênis, uma camiseta, uma calça. Mas de família eu sei que um dia antes 23. vai ser uma loucura. Dia 23 é loucura. Dia 23 é loucura. Porque na minha loja é assim também, a gente desesperada um dia antes do Desespero Natal. bom, né? É uma loucura. Isso é legal, que essa tendência agora, então, é mais a parte de amigo secreto, corporativo. Que são vários momentos em dezembro, né? Aham. Você tem, assim, Confraternização, na verdade, As já começa em lojas- novembro. até interessante, né? Esse dia eu tava ouvindo, tá? Um podcast relacionado a isso. As lojas que se adaptarem para esses momentos de presente tem aumento de venda significativo, assim. É um momento, um presente com ticket médio menor, que é o presente, talvez, do amigo secreto. O presente com ticket médio, que é o confraternização do trabalho. É um presente para um colega de trabalho, para um chefe. E aí depois tem o presente da família. Então são vários momentos de presentes ali de dezembro, né? Do período do Natal. Até a comunicação, né, tem que ser Já Direcionada para isso. para isso. Tanto você que tem loja de moda, acho que é interessante. Assim, momento, se bem que é fitness, mas tem também, né? Tem um Tem, a crescimento muito procura forte nisso. é menor, culturalmente está começando a implantar agora. Uhum. Justamente o wellness crescendo, o esporte Uhum. crescendo, as pessoas começam a pensar em produtos fitness para presentear. Antigamente não tinha esse pensamento. Ninguém Uhum. lembrava, eu vou comprar uma roupa fitness para dar de presente. Tipo, Uhum. nunca. Agora começa. E para mim, não é nem não é nem principal família, mas tipo amigos, roda de amigo de esporte, seja corrida, pedal. Aumentaram os núcleos, né? Aumentou os núcleos. Então, são vários amigos secretos ali. Sim. E nesses núcleos já se começou lá em novembro.
Então, desde da segunda semana de novembro, eu já estou veiculando, já estou vendendo para isso, para essa Apresentei sua demanda. amiga de treino. Não, eu nem Apresentei. preciso falar nisso, porque Uhum. como eles fazem confra do CrossFit, tipo assim, e nessas confras eles dão um presente voltado para o esporte, né? Uhum. Confra da academia, então acaba que vai. E aí, como a gente está na conversa de motivação, inovar nos presentes e com a vida saudável, né? Ela entrando mais na vida das pessoas, então fica mais fácil você olhar para a pessoa e falar, olha, ela começou o projeto fitness, vou nesse caminho de Uhum. presente. Então, tá mudando, Ah, ainda não é o e os grande. números mostram isso, né? A É, Centauro, crescimento de é, 37%, comparado a um eu sigo crescimento crescendo alto. por isso também. Mas assim, ainda não se compara, vamos dizer, o ramo do cosmético, chocolate, sapato, né? Com certeza. Para Por causa do ticket médio. semijoia, para presente natalino, Eu acho que é não. por conta da embalagem. Eu acho que as Tem lojas, por embalagem exemplo, também. ainda não estão assentadas, por exemplo, não sei contar, mas não tem tanta embalagem para o presente. Então você precisa procurar outras lojas. Agora você vai numa Granado, numa Boticário, Eu sinto que é Os mesmo. kits, né? os Mas kits. Eu falando em sinto. embalagem, tem também um estudo relacionado a isso, ao peso da embalagem, do Sério? presente. É, Aham. Por isso que tem marcas de ticket médio mais alto, que às vezes fazem produtos mais baratos para justamente ter o peso da embalagem na hora do presente, assim. Olha, eu quero receber o presente daquela embalagem. No momento ali que está todo mundo compartilhando os presentes, você tem uma embalagem que às vezes se destaca um pouco mais, né? E às vezes o produto não é tão caro. exato. Acho que os chocolates, eles vão muito bem, Uhum. chocolate e cosméticos, eles vão muito bem nesse momento, porque eles fazem kits de vários valores, vários ticket médios. Então, R$ 100, R$ 60, você já consegue sair com um É, kitzinho legal da Copenhague ou da Boticário. exato. É verdade. É verdade. Exatamente. Eles E é, conseguem pegar vários formatos, que é um e a- padrão médio. Tem mas um até kit você lá, falou de marcas, variety. né? Louis Vuitton. Você vai, você compra um lenço barato, mas aí Chinelo da embala. Dolce Gabbana, É, pensa que mas aí legal. você pega a embalagem, você chega, pô, né? Aquela Não, todo mundo vai marca. querer. Você vai Né? chegar lá, se for, assim, de uma realidade tranquila, né? Se não for um amigo secreto de um público muito poder A aquisitivo média alto, padrão. a média padrão você vai se destacar, com Aham. certeza. Todo mundo vai querer a caneta da Saint Laurent, Aham. né? Esse é o ponto, né? As pessoas têm embalagem porque quem presenteia também tá. Tem uma. Quem presenteia também tá vendendo, tá expressando alguma imagem, né? Tipo, eu Perfeito. tenho um bom gosto, eu escolhi um presente com cuidado. Eu fui Uhum. lá na Louis Vuitton escolher uma caneta especial. Tem um pouco disso, né? Porque as pessoas presenteiam também por si, tá, né? Ela expressa um pouquinho de si no presente, né? O jeito de pensar, tudo. Com certeza, com certeza. É, E acho que o varejo tem que estar muito atenado nisso aí, nos presentes, E você nesse falou momento. dessa linha agora de fases diferentes, eu tô pensando aqui nas câmeras, eu falei, cara, é verdade. Eu pensando aqui na loja, você começa, por exemplo, um vinho solitário ali pra pessoa do amigo secreto, um vinho. O dia do 23 e 24 é o dia que a gente muito vende na loja pra família, de última hora. Pô, tem que Uhum. comprar o presente pro meu sogro. um vinho. Um vinho. Não um vinho, não um kit. O pessoal quer montar kit no dia 24. Isso eu já observei nos meus dados. É, as pessoas não querem um item no presente. Isso é verdade. As pessoas querem A cultura já kit. entregar um Não, kit ali, né? é um kit, é alguma coisa. Tipo, eu não vendo chinelo, mas eu já percebi, a pessoa não quer dar um chinelo. Uhum. Eu quero dar um chinelo e um lenço. Um chinelo, uma presilha, um chinelo, um negócio. Aí, na minha loja, eu preciso montar duas peças que caibam num ticket médio-baixo, mas que tem que ser duas peças. Que seja um treco de cabelo É um e desafio, um porque top. você É um não pode colocar desafio. muita peça ficando muito Porque o cara, kit que daí fica o pessoal não caro. compra nem Esse é um muito desafio barato. muito pegado para mim, porque eu trabalho com um padrão de qualidade médio alto. Com certeza. Então, eu não tenho presente de R$ 50, R$ 100. E aí, chega lá, não quero dar um top. Só o meu top já é 200. E a pessoa não quer dar só o top. Aí eu tenho que, tipo, montar um kit ali, Essa baixar o parte preço. do amigo oculto, você pegou muito ou não? Ou você pega mais a Peguei. família agora? Muito. Amigo secreto, amigo E oculto, que amigo eles da fizeram essa onça. combinação? É, o top mais um Eu short? comecei a juntar, tipo assim, coisas que tem custo baixo,
só para eu montar o valor em questão de custo para mim, mas não necessariamente eu vou lucrar em cima desses itens para agregar, que é garrafinha, que é uma headband de cabelo de mulher, Não sei o que é. boné, que não é necessariamente nessas peças que eu vou obter lucro, mas aí é a peça central, o top, o short, a legging, a camiseta, mais um item desse para virar um kit de presente. Entendi. Então você acaba tendo que florear um pouquinho, Eu né? tenho que Trazer os Tem que pontos, adaptar. construir, eu tenho que adaptar, eu tenho que construir para ter construir. opções. Tá certo. E às vezes, talvez, lá quando você estiver fazendo a compra do Natal do ano que vem, Eu já faço essa já compra. pensar em comprar produtos mais Esse ano eu já, presenteáveis, democráticos, esse ano eu né? já fiz, é que tipo a gente fica, né, trabalho com duas marcas muito específicas, então assim, não tem peças muito baixas, mas eu já me preparei esse ano com esses itens de Você tem acessório. exclusividade? Não. Então, se eu pensasse assim, de uma forma, pô, uma estratégia legal, talvez abrir para uma outra terceira marca para esses momentos, né, de presentes, né? Que tem uma estratégia do varejo que é o boi de piranha, né, que todo mundo Tem, fala. mas aí o que acontece? O público que ele usa, as duas marcas que eu trabalho, ele usa só aquela marca. Sim, prefere Aí o que eu a consigo marca. é colocar essas peças, esses acessórios, essas coisinhas dentro para agregar no kit e baixar. Que eu já me preparei com coisa, né? Comprei mais garrafinha, Uhum, bolsinha, nananá, para aumentar o volume ali, ter o uhum. kit de presente, tal, floreado. Mas ele é muito característico. E eu, como eu trabalho com duas marcas, quem compra a marca A não compra a marca B. Quem compra a marca B não compra. Mesmo eu tendo as duas peças na loja. Depois você chega lá e fala: Não, eu Ixi, quero. mas é igual você falou, agora, no final do ano, a gente tem produtos que vêm pra loja que não necessariamente saem o ano todo. Então, muito produto temático. Então, vem os Uhum, biscoitinhos decorados agora, uhum. aqueles biscoitinhos de natalino. É incrível como ele faz diferença no kit. É, Uma para coisa é agregar um no kit kit. com, sei lá, um vinho, um macarrão e um molho. Outra coisa é um kit com um vinho, macarrão, molho e um biscoito natalino. É Aham. outra Uhum. pegada. Aham. Essas coisinhas tem que estar atento. No varejo é difícil, a não ser que seja a moda fest, que você vai ali, compra e traz. Não é o meu caso. Tem É, que teve ter um operação minha que eu planejamento. não aproveitei as vendas do varejo. Eu fiquei só no restaurante. Mas, por exemplo, porque esses biscoitos são manuais. Uhum. Então eu comprei para uma operação, que é a nossa enoteca, que é a principal para presente. E na operação do terroir não deu tempo. Então eu foquei muito mais no restaurante. Que também é Então, muito forte, que é muito pelas forte, confraternizações, compra tudo. tudo. E não foquei nessa parte de presentes por conta de horário, tudo que a gente tem adaptado. Mas a outra loja nossa que a gente aproveitou tá vendendo esses kits. Sexta, cliente reservando. Quantas tem? Tem 60. Eu quero que reserva pra mim. E com certeza ele vai falar para outra pessoa e a pessoa vai te ligar também para poder reservar mais. Exatamente. Interessante isso. E esse é o ponto do varejo que você falou. É aquele negócio que você falou que não pode só esperar do shopping. Porque isso tem que vir também do empresário. Perfeito. Aham. Porque você vai dar o fluxo para ele. Mas se ele não tiver a criatividade para aproveitar a oportunidade, Sim. o E faturamento não vai outra, às vir. vezes se limitar, acho que vai muito do que os dois falaram. Se limitar só no seu produto, às vezes você deixa de uma boa parcela ali, que aumentaria o seu ticket médio se você olhasse para isso. A garrafinha que fez você vender o kit não é caro, você não pensou em lucrar nela, mas ela fez você vender o kit. É. E o seu é o biscoito, né? É Então verdade. são coisas que a gente tem que estar antenado para pensar justamente para poder conseguir aumentar o nosso ticket médio, né? E aumentando, às vezes, um produtinho desse no ticket médio, o resultado depois no final do fechamento ali faz uma diferença boa. E é É. por isso que tem que estar, igual vocês estão fazendo, tem que estar olhando as tendências, tem que estar Tem. sendo criativo. Não dá pra estacionar e achar que tá bom, né? Eu acho que essa frase que você falou, você tem que estar sempre se preparando para aproveitar a festa. Porque senão a Perfeito. festa passou, você falou, cara, tinha aquilo na festa, tinha sobremesa, tinha tal coisa, nem É, aproveitei. você pode até chegar cedo, mas você tem que estar preparado na hora que estiver ficando boa. Exatamente. Bom, a gente teve um papo riquíssimo aqui de varejo. Começar a caminhar para o final. A gente falou, né, de pessoas, se adaptar ao tempo, principalmente, das coisas que estão acontecendo. O shopping que inaugurou muito tempo, né, antes da festa, mas Uhum. está se atualizando e se mantendo aí Na para festa. curtir a festa. Varejo realmente é um negócio assim que a gente tem que inovar o tempo todo o tempo. Vive, respira a inovação. É, William,
Vou deixar o João falar primeiro. Uma palavra final que marque, que você guie pessoas. A gente aqui faz parte de uma associação comercial muito forte. Eu falo por mim também, já cresci muito aqui com essa troca de experiências. E tem muitas pessoas que nos assistem para tirar insight, para guiar, para saber o norte, né? E você é uma voz muito forte de experiência, tem ferramentas que muitos pequenos não têm para estudo e tudo mais, pesquisa. O que você deixa aí de conselho? Acho que vários insights nesse nosso bate-papo. Foi. Acho que as pessoas precisam entender o mercado que elas estão. Para isso não precisa de uma pesquisa tão cara. Tem várias ferramentas, eu acho que consegue trazer essas informações. Também tem que conhecer o seu cliente, entender qual cliente que quer consumir o produto A e qual cliente quer consumir o produto B. E você se preparar ao máximo para conseguir agregar valor ao produto que você vende e conseguir aproveitar essas oportunidades de faturamento que a gente tem durante o ano. E acredito que 2026, várias possibilidades aí de faturamento, de sucesso em vendas que a gente tem aí. E o momento de Campo Grande agora é um momento que é interessante a gente se preparar para poder conseguir atender da melhor forma possível as pessoas do turismo, né, do Rota Bioceânica, indústrias de celulose que a gente tem. Então, acho que a palavra final aí é não podemos nos acomodar e temos que ficar em constante evolução e melhoria, acompanhando tendências e também evoluindo para atender cada vez melhor o nosso consumidor. Eu queria falar que eu queria ter ouvido a fala do João um pouquinho antes. Queria que esse podcast tivesse acontecido alguns meses antes. Eu acho que poderia ter lucrado mais no final de ano. Calma, tem ano que vem ainda. Mas talvez essa seja a fala do empresário. Poxa, não me preparei para o amigo oculto. Não me preparei agora só o presente. Calma, ainda dá tempo de aproveitar agora esses presentes. Eu acho que é um grande foco que o João trouxe para nós. Mas talvez você se preparar para as próximas ações. Igual o João falou, tem Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais. Tem outros eventos que você pode encaixar na sua estratégia e que podem te salvar. Porque pior do que não ter oportunidade é ter e deixar ela passar nas nossas mãos. E o João mostrou pra gente que tem como, se a gente aproveitar essas oportunidades, tem como sim surfar nessa onda. E é legal, João, a gente recebeu também o Thiago Normando aqui, você deve conhecer da FTX. Conheço. E a gente, Thiago, o pessoal tá falando de investimento em São Paulo e tal, por que eu não ouço a FTX falando? Ele falou, William, a gente tá um tempão defendendo investimento em Campo Grande, agora que tá na época que começou a festa, eu vou distrair da festa e vou vender São Paulo. Ele falou, agora que o negócio tá bom, agora que a festa tá começando, eu vou festar na outra festa. Então esse é o ponto, né? Aproveitar essa oportunidade. Agora a festa tá ficando legal. O varejo tá mudando, as concorrências estão vindo, mas uma frase que o João trouxe é que sua empresa tem que se tornar destino, né? Então às vezes é isso. É você criar uma experiência no teu negócio que a pessoa queira ir lá comprar com você. Não é fácil, é um desafio constante. Mas se você tá aqui, você tá tirando esse tempo para aprender, ouvindo a gente, você já quer fazer alguma coisa diferente. Então faça a sua empresa se tornar destino. Eu sei que é desafiador, às vezes você tá nesse desafio, nós empresários, a gente vive nesse desafio, né, João? A gente vive na nossa gestão, mas é igual o João falou, não tem um caminho, né? A festa tá sempre mudando, tem que estar se adaptando. E o caminho da excelência não tem linha de chegada. Essa é uma frase que do Beber, quando ele veio aqui no podcast, eu vou compartilhar. Esteja atento, esteja se mudando para as tendências de mercado e não perca a oportunidade. O negócio deu certo hoje, vai dar certo amanhã, se você continuar melhorando. Caramba, agora ficou ecoando aqui na minha cabeça tudo que eu tenho que fazer de inovação para Agora eu fiquei se tornar o caminho destino. da excelência não tem linha de chegada. É perfeito essa frase. Eu aprendi isso, o Beber falou, foi a mesma coisa pro meu, e aí, Beber, e o próximo? Tá, chegou, ele falou, cara, William, Não tem. a pessoa que disse isso semana passada passou um ciclone extratropical no estoque dele e jogou os vinhos tudo embaixo. Meu Deus do céu. Eu liguei Ele pra tava ele, aqui na semana seguinte, passou, né? eu liguei, não, passou agora. Não, eu tô semana dizendo, a gente gravou com ele uma semana antes, Um passou mês aqui. antes. Passou Foi? um Nossa, passou tudo mêsinho, esse passou tempo. um ciclone no estoque dele. Eu liguei pra ele, e aí, meu amigo, tudo bem e tal? Ele falou, William, o nosso restaurante experiência tá atendendo. Ele falou, vamos focar na experiência, perdi estoque, vamos recuperar o que dá Paciência, bola pra frente. e toca a experiência. É Liguei isso pra aí. ele preocupado, amigo, conta com a gente. Ele falou, relaxa, vai dar certo,
Depois ele mandou mensagem, William, não perdi tanta coisa assim, perdi a estrutura, isso aqui, gastei o estoque, a estrutura física foi embora, mas os vinhos a gente conseguiu salvar. Resiliência, né? É isso, ele Excelente. percebeu, não tem linha de chegada, às vezes tem um percalço, mas a gente continua trabalhando. Com certeza. Vocês juntaram tudo que eu ia falar. Exatamente isso, meu dia a dia é paciência, resiliência. Por mais assim que às vezes o motor desacelera por algum ciclone, né? Alguma coisa que acontece no meio do caminho, porque a gente está sujeito. O negócio é não parar de andar, continue se movendo, é uma frase da minha loja, porque aí vai, né? Vence quem não para. Continue a nadar. Continua a nadar. Continua se movendo. É não parar. Perfeito. Desacelerou, Perfeita mas frase. continua. E vamos, né? Vem aí que vem um ano 2026 abençoado pra gente, que o varejo cresça muito, Campo Grande cresça muito, né? A gente se fortaleça cada vez mais nossa rede. Acho que tá muito bacana. A Associação Comercial aí tá trabalhando duro para a gente se fortalecer ainda mais. E se você não faz parte, te convido a fazer parte, faz muita diferença. As conexões, os insights, né? As soluções de problemas que a gente consegue. Posso dar uma dica? Se você se sentiu incomodado, você falou, poxa, teve tanta oportunidade que eu perdi, fica tranquilo. A gente também tá? O João falou. É um incômodo que precisa ficar constantemente com vocês. Eu acho que esse incômodo é um incômodo positivo, que você pode se preparar melhor para aproveitar aí o tempo que vem pela frente. Exatamente. Agora você sabe o que tem que fazer, né? Esse é o ponto positivo. E tem um próximo ano, 2027, 26 agora para você. Eu já tô no 27, tô igual o João, planejamento de alguns anos antes. Para você, aproveitem o Bosque, eu acho que é uma experiência que vale a pena. Vão lá, Estive em estão todos Belém. convidados. E a estratégia que vocês como grupo têm para fazer as pessoas, tava tendo COP, né? Aham. E eu tava lá na estação das docas, tinha alguma coisa, tipo um artefato É. Bosque. Aplica aqui, o Uber é gratuito para você Sim. vir pro Grão do Pará. Achei super legal. Então você tá lá no passeio, o Uber, você nem paga o Uber de volta. O shopping paga para você ir lá, ter experiência e depois ir pro seu hotel. Bem legal, né? Muito legal as estratégias. Então você vê que o grupo tem se atualizado, aproveita essas tendências. E hoje a gente pode aprender com esse grupo, com o João, pra gente aprender nossos negócios. Perfeito. É isso aí. Obrigado. Última dica passou o Natal, mas tem volta às aulas. Com certeza, não para. Na Não verdade, não para, para. E não continua para. férias ainda. Continua. Continua as férias. Continua as férias, mas o grande tem muita venda preparando agora para volta às aulas. Sim, é o próximo passo agora. Ixi, Pós-Natal. vende bem. Bom, é isso, pessoal. Obrigada e até a próxima.